Consegui. Oi, Olá, tá me ouvindo? escuta, Thiago? Eu te Sim, escuto. estou te Você me escutando escuta? bem. Perfeito. Ah, ótimo, ótimo. Ah, bom. Já, já está no ar, já está público. Perfeito. A luz está boa aqui? A Eu iluminação tá estou te boa? vendo bem, assim. Ah, tá bom. Tá Tudo bem. ótima. Perfeito. Maria tá entrando. E tô vendo o Thiago, Ah, também tá te vendo. tá? Tá, o som da Maria também tá bom. Tá, eu tô de microfone. Deixa eu tirar o som da notificação aqui. Ah, eu tirei tom de tudo aqui. Tá, no Face que eu... Ah, vou aparecer agora, apareci. Apareceu no Face, tá tudo ok. Eu tô com ele aberto É, aqui também. É, isso. Já ter vou tentar deixar o...
A Telefone Rafa tá parado. dizendo que a luz do Thiago tá boa, o som tá bom para quem já chegou. Estão nos escutando bem? Vamos ver o que eles nos dizem. Será? Rafa, escuta bem, Ana Laura? O som tá chegando bem? Temos 11 pessoas. A Helena chegou. Oi, Helena, tudo bem? Boa O som tarde, está Helena. ótimo. Seja bem-vinda. Ah, que bom. Tudo Helena, certo. querida, é sempre bom estar contigo. Ah, eu estou vendo as mensagens. A Rafaela amou o batom da Maria do Carmo, eu também amei. Essa raquinha. Coisa boa poder se arrumar, passar batom. Não é, Exato. gente? Passar batom, botar brinco. Só Não, isso a tá live já valeu. Ó, o Manuel também já entrou, o som tá ótimo. Que bom. A ideia é que a gente realmente começou uns minutos antes para que todo mundo possa ir entrando. Isso. Maria e Thiago, vocês enxergam as mensagens na lateral aí da página? Ou somente quando eu publico na tela? Não, só na tela. Eu enxergo pequeno uma. Agora, por exemplo, eu estou enxergando uma da Helena. É isso mesmo. Eu passei perfume, Helena, para vir para cá. É isso mesmo. Passei perfume. Então, a Maria está enxergando, Thiago, na tela do lateral direito. É engraçado, para mim não aparece, mas aí eu tava. Ah, peraí. Eu vejo agora no aparece. Face. Eu estava vendo no Steven Face, também. mas agora eu já estou vendo tudo aqui no lado Boa direito. Boa tarde, Steven. Oi, Steven, boa tarde. Buenas tardes, Steven. Como estás? Conseguiu, Thiago, visualizar? Colombiano, foi nosso... Ah, que legal. Exato. Hoje ele é professor na UESC de Santa Cruz. Trabalha com a Elisa Macena e com a Simone. Eu não sei dizer o sobrenome da Simone. Não conheço, Simone. Ah, que legal. Eu estou também trabalhando com 2 doutorandas da Colômbia no curso lá com o Daniel, que tem estudantes da Aline também, né? Lá no doutorado de investigação narrativa de Rosário. E muito bacana. Tem uma delas que trabalha com indígenas e vem trazendo uma perspectiva indígena para pensar a questão da narrativa. Bem, bem interessante. Deve ser mesmo. Buenas, tudo bem? Todo, Steven, tudo bem. Tudo bem. Eu vou colocar aqui, Thiago, o convite das nossas alunas de doutorando. As doutorandas devem estar chegando. Vou chamar aqui no grupo. Eu mandei também para elas. O pessoal está chegando. Quem está chegando agora, nos avisem se o som tá ok. Tudo bem, Sabrina? Boa tarde. Olá, a Márcia também. Bagé presente, Unipampa presente, Uruguaiana presente, Ilhéus presente. Uau, Ilhéus, que bacana. Deixa eu avisar a Diana aqui. Para quem está chegando, esse aplicativo, acho que cabe compartilhar, é um aplicativo gratuito. Vocês estão vendo o patinho aqui no canto direito da tela? É isso? Pode ser? Para mim está sendo o lado direito.
E então esse aplicativo é gratuito, ele é muito fácil de usar, né? Eu não tenho apropriação nenhuma digital, tive o auxílio do professor Valmir, que me deu todo o apoio e suporte desde que nós decidimos estar online, né? Então, a possibilidade também de estarmos os três, que realmente não é todo o aplicativo que possibilita. Então, para quem está chegando e tem interesse em fazer uma live, o aplicativo é gratuito e muito fácil de utilizar. E ele é gratuito. Vou colocar o 20 horas link por aqui. mês. E é isso, tem uma carga horária por mês, né? Que pode ser. Que Vou é disponibilizar o link aqui para vocês. Né? Isabel, tudo bem, Isabel? Isabel Thiago é de Santa Vitória do Palmar, no sul do Rio Grande do Sul, a 220 quilômetros de Rio Grande. Nossa. Oi, Anaí, Thiago, tu já vi. Olá, Denise. A Denise já entrou, a Ana também. A Ana Pereira já está aí. Estamos quase chegando no nosso horário. E o pessoal está chegando, bacana. Obrigada, Valmir. Alô? Será que eu caí, gente? Boa tarde, Charles. Charles está chegando, a Laís também. Boa tarde. Ó, a Anaí também está dizendo que teu batom está muito fazendo bonito, sucesso Maria. Esse meu batom. A Ida também já entrou. Tudo bem, Ida? Quando tu vieres para Rio Grande, Tiago, tu vai conhecer São José do Norte, da onde é a ida, com uma travessia belíssima de Rio Grande a São José do Norte. A Ida também foi minha aluna, hoje professora na escola. Lorraine também entrou. Boa tarde, Lorraine, tudo bem? Deixa eu só ver aqui, acho que tá tudo ok. Quem tá chegando, tá escutando bem? Gente, minha rede tá... Alô? Estamos te ouvindo. Estamos te A escutando. imagem é que ficou um pouco quadradinha, mas está melhorando, acho. Ó, o pessoal tá chegando. A Cristiane disse que tá escutando bem. O áudio do Thiago que baixou um pouco, o Matheus está dizendo. Caiu agora, eu acho. Caiu? Vamos ver. Eu vou colocar ele de novo. Ah, voltou. Pronto. Thiago, nos escuta? Alô? Olá. Oi? Thiago? Alô? Oi? Nos escuta, Thiago? Oi, tá... Ah, agora eu tô escutando, agora voltou. Voltou? Tinha parado. Tá escutando bem?
Eu na internet. Thiago? Ó, ele acho, deixa eu ver com ele aqui. Ele congelou aqui. É, acho que deve ter talvez caído a internet dele. Ele está entrando de novo. Thiago? Ele está conectando. Não. Thiago deve estar retornando. Vamos guardar um minutinho. Endereço é o mesmo. Boa tarde, Fabiana. Fabiana está chegando. Vamos ver que... acho que ele alguém retornou. Retornei, voltei. Retornou. Tá escutando? Isso. Agora estou escutando bem. Foi a conexão aqui, por algum motivo, tive que reiniciar o modem. Isso, vi que Cristiane estava colocando ali. Thiago voltou. Me escuta, Cris? Agora bem melhor, tá ótimo. Até que a net deixe, Tá escutando bem. Porque na pandemia não somos nós apenas que ficamos alterados, mas o sinal da internet também, né? Enfim. O Valmir tá me mandando uma mensagem dizendo que tem um leve ruído no fundo, e eu já vou avisar que pode ser meu computador, porque ele não é muito novo e ele aquece quando eu uso programas um pouquinho pesados. Então, esse barulhinho que vocês estão escutando é dele. E aí eu não tenho muito o que fazer aqui, só esperar que ele funcione até o final. Mas vai funcionar. E pode aparecer uma fumacinha também, não é? Sim. Vamos começar? Bom, eu acho que aproveitar que estamos os três, né? Sim. O Gabriel, o Gabriel na disse que tese, o som tá ótimo. ótimo. Vocês. Isso mesmo, Gabriel. Que bom. Gabriel, Manuel são meus alunos de estágio, então a gente fica bem feliz deles estarem aqui, que é um momento também, né, de nos encontrarmos. Então tá todo mundo dizendo que tá muito bom, que o som tá bom, então acho que a gente dá início, né? Temos nesse momento 39 pessoas conosco, então desde já a gente quer agradecer quem está conosco online, nesse momento que acho que mais do que nunca, né, nós, enquanto professores, queremos estar conversando, né, tanto que o nosso título é esse, Conversa, Partilha e Formação em Rede. Então, para nós é uma alegria, né, também mesmo diante de tudo que vem nos angustiando, momentos também de alegria, de reencontro, né. Então, eu quero agradecer, Maria do Carmo e eu, estamos aqui juntas há anos coordenando o Cirandar, e foi aí então que nos surgiu a possibilidade de convidar o Thiago, nosso parceiro. Thiago. Ele está me escutando, Thiago? Tá me ouvindo? Ótimo. Tá. Agora sim. Tranquilo. Você apresentou Maria do Carmo. Ih, gente, alô? Ouvindo. Oi, não, a gente tá te escutando.
Então eu quero, né, agradecer e quero dizer que o Thiago é nosso parceiro de rede, por isso que também não tínhamos como não ser, né? A formação em rede, a nossa aposta no Cirandar, e o Thiago é nosso parceiro da rede, também uma outra rede que temos no Brasil, que é a Rede Formad, da qual estamos juntos aí há algum tempo, né, Thiago? Então, eu quero convidar a Maria também para poder falar, e o Thiago vai ser o nosso convidado aí especial, que eu acho que caiu de novo. Vamos ver. Por aqui caiu. Maria. Então, boa tarde a todos. Voltou. Caiu? Voltou. Boa tarde a todos. Voltou. Foi um prazer receber o convite da Aline para fazermos essa live, né? Aprendemos muito. A Aline passou a Páscoa pensando nisso e resolvendo com o Valmir todos os problemas tecnológicos, não é? Enquanto eu ficava torcendo que desse certo. Eu estou em isolamento desde o dia 13 de março. E durante esse tempo, eu assisti, a primeira coisa que fiz nesse mundo que a gente não sabe como vai ser a partir de agora, foi assistir uma porção de vídeos, não é? E um deles que eu recebi a partir da indicação do Marcos Ribeiro foi do Sindicato de Professores de Novo Hamburgo, em que eles entrevistaram Antônio Nova. E o Antônio Nova, na entrevista, disse assim: nós não podemos abandonar os estudantes, eles não podem se sentir abandonados. E eu pensei, e nós, professores, como é que nós podemos acolher aos estudantes se nós mesmos nos sentimos isolados? Não é? Então, o convite da Aline tem para mim esse sentimento a partir do meu isolamento, que é estar em contato com vocês. E isso é muito bom na medida que eu vejo ali meus alunos queridos, né, meus colegas, minhas colegas. Então, te agradeço novamente, Aline, para nós fazermos essa nossa conversa, que tem por objetivo intensificar essa nossa rede, né? Tiago, então. Bom, e agora o Thiago. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Aline. Obrigado, Maria. Quero saudar todos, todas e todes que nos acompanham, né? Falar da minha felicidade do convite de Aline e da alegria de estar nessa ciranda que começa lá atrás, através de Daniel Soares e da Carmen Sanz Sampaio, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado. Então, a alegria estar aqui, podendo compartilhar algumas ideias, algumas experiências, e, como vocês falaram, a ideia é a gente fazer uma ciranda, né? Mais, talvez, do que uma rede, uma constelação docente, uma constelação formativa, em que estamos juntos ali, partilhando sucessos, brilhos e também tropeços, né? A ideia é essa, eu acho. Que bom. Então, a ideia, como, né, nós três estamos colocando, é aberto, é uma conversa que a Maria gosta muito, eu também gosto, que é desorganizada, né? Desorganizada no sentido de trazermos questões que estamos nesse momento, né, nos angustiando, e mais do que nunca eu acho que temos que fortalecer esses espaços em rede, né? E por isso o Thiago, para nós, nessa tarde, vai ser bem significativo, né? Ele trazer toda a experiência que construímos juntos, na potencialidade que é a ideia da partilha, da alteridade, da experiência. Então, queremos convidar o Thiago aí a nos contar, né, o seu caminho nessa rede que nos amarra, né, que nos faz ser essa ciranda essa tarde. Então, Thiago, vou deixar contigo de novo. Obrigado pela provocação, Aline. Assim, só como um nutriente mesmo para a gente ir conversando junto aqui nessa ciranda virtual, né? Eu vou dizer que eu sou muito orgulhoso e feliz de ser professor dos anos iniciais da educação básica, né?
Eu acredito que essa é uma das minhas identidades mais caras e mais fortes, professor da educação básica, e, sobretudo, agora professor de educação de surdos. Desde 2014 eu trabalho no Instituto Nacional de Educação de Surdos, onde eu também estou orientador, e no encontro com os surdos eu tenho aprendido bastante. Tenho aprendido sobre escuta, sobre atenção, sobre cuidado, e tenho também aprendido algo que a gente já vinha pensando juntos nas redes formativas e tudo, mas que para mim ganha uma força assim vital, né, na pele, no corpo, é essa importância dessa ideia que a gente traz da conversa e da partilha na formação docente, que acredito que a conversa é alguma forma de relação, como vocês colocaram, que também é caótica, no sentido de que a gente não tem o controle de para onde vai a conversa, né? E que também, às vezes, ela nos surpreende, as conversas, às vezes, têm esse caráter de nos tirar do lugar, que é também por conta dessa dimensão do outro que está aí na conversa, né? Da alteridade, e que a gente vai partilhando. E aí eu queria fazer uma pergunta para todo mundo que está presente, se vocês são capazes de ver através das paredes, né? E aí eu fiz essa pergunta em alguns espaços, as pessoas sempre pensam que eu estou maluco. Realmente eu sou maluco, mas ainda não ao ponto de ter esse tipo de devaneio. Essa pergunta quem me fez foi a professora Inês Barbosa, numa mesa que a gente participou junto, e ela relatava a pesquisa de uma professora que fazia pesquisa narrativa da própria prática lá no Instituto Benjamin Constant, que é um instituto de educação de cegos aqui no Rio de Janeiro. E a professora, fazendo a pesquisa dela, fazendo as anotações no caderno dela, aquela coisa toda no caderno de campo, um aluno cego se aproxima dela e aí pergunta para ela se ela consegue ver a outra sala. E ela não entende muito bem a pergunta, né? Fica assim meio desconcertada e pergunta, como assim ver a outra sala? Para eu ir lá na outra sala, ver a outra sala? Ele pergunta, não, daqui, através da parede. E ela fica tão desconcertada e diz, não, eu não consigo ver a outra sala através da parede. E aí ele responde, pois eu consigo. E aí começa a narrar como está a outra sala. E assim, para mim me marca muito essa fala e essa pergunta do estudante, porque para mim é uma metáfora para pensar a formação docente. Às vezes a gente precisa se deslocar, né, da nossa visão, das nossas certezas, das nossas formas de ver o mundo tão arrumadinhas, tão nas suas caixinhas, tão definidinhas, já quase com as suas bulas, né, explicando como funcionam as coisas, que a gente esquece que as coisas do mundo são tão mais complexas do que o que a gente acha. A gente tem uma forma de pensar a visão, e aí vem, às vezes, um estudante cego e nos diz que a visão para ele tem a ver com todos os sentidos e, sobretudo, com o corpo e com a presença. Então, se ele já vivenciou o espaço através do corpo, experimentando onde tem uma mesa, onde tem uma parede, ele já viu. A gente talvez esteja muito preso a ver com os olhos, e às vezes a gente tem uma cegueira da sensibilidade, do cuidado, da atenção com o outro, né? E aí, não sei, eu acredito que todo professor tem muita história para contar, história de escuta visual, história de ver através das paredes, e para mim o mais barato da roda e da conversa é isso, que no encontro com os nossos pares a gente pode trocar essas histórias, né? E porque, assim, eu acho que o maior pecado, se é que é pecado, de nós professores, é deixar na clandestinidade, na privacidade dos nossos fazeres, toda a potência que a gente tece, né? Então, para mim, essa é a maior importância das redes, é a maior importância do coletivo, da partilha. A gente sair um pouco do lugar da intenção e do julgamento e ir para o lugar da atenção e do maravilhamento. Porque a todo momento o cotidiano da escola está nos dando maravilhamento, assombro, né? Nos tirando o chão, a fala, e talvez se a gente exercitar uma postura de abertura, uma postura de tentar escutar de alguma forma, ou de enxergar, nem que seja através das paredes, isso que a alteridade nos traz, mas que não faz parte, e aí a gente não escuta, não é porque a gente é sacana, não é porque a gente é mal, não.
é porque eu não posso viver a experiência da alteridade sem encontro com o outro, sem encontrar com o cego que me diga que é possível sim ver através das paredes, eu jamais vou ser capaz de enxergar através das paredes. Mas para aprender, eu preciso escutar, né? E aí, não sei, queria ouvir, estou vendo que as pessoas estão colocando comentários, mas não estou aqui para falar, estou aqui para conversar, né? Ah, tem alguém falando do afeto, olha, da questão da relação. E É o queria escutar Jackson. as coisas também. Ah, o Jackson, isso. Jackson. Fernanda também está online aqui, colocando ponderação do Tiago, sempre muito. O Tiago tem toda essa sensibilidade que nos encanta a pensar, né? A pensar de uma experiência que tu vives, que é também a questão de trabalhar, né, no Instituto Inês, né, no Rio de Janeiro, desde que conheci o Tiago. Isso me encanta, né, essa experiência nesse espaço e o quanto ele diz que é possível sim, né? É possível pensarmos a sala de aula de diferentes maneiras. Então, Tiago, eu penso que muitos dos desafios que tu vives lá no Instituto também é um convite para que hoje possamos estar aqui, né? Pensando as nossas salas de aula, pensando o nosso fazer docente, né? Que está nos aqui deve ter muitas mães, né? Colegas que têm filhos, que estão com listas, como eu digo, enormes de atividades que as escolas mandam para os seus filhos. E então tem esse lugar que é o meu lugar de professor, né? E tem esse meu lugar de mãe agora em casa, vivendo esses dois momentos, né? Então, tu nos provoca a olhar, a nos perceber, né? Por uma experiência que realmente nos encanta, né? Maria. Enquanto vocês falavam, não é, eu queria destacar a ideia de constelação do Tiago, que é muito potente, não é? E traz toda a energia de quando a gente olha para o céu e vê as estrelas, né? Milhões de estrelas que temos. Mas eu queria contar uma história, porque desde que apareceu o coronavírus e a pandemia, e a gente levou tanto tempo para nos darmos conta da gravidade disso, parecia que era tão longe, né? Era na China, nunca ia chegar aqui, e de repente ela aparece em fevereiro, e ela aparece e eu pensei assim, o mundo mudou, não é? Nunca mais vai ser como foi o mundo. Nós estamos vivendo um outro mundo. E para mim parece, assim, eu faço a metáfora da viagem como se tivesse saído na época em que os imigrantes vieram e que deixavam sua família, não é? Nunca mais viriam. Esse é o mundo mudou e nós estamos no outro mundo e não sabendo bem como fazer. Nesse sentido, eu gosto muito da história que está no final do livro A Árvore do Conhecimento, do Maturana e Varela, que é sobre uma travessia, não é? Eu queria ler de novo a história, mas ele está lá na minha sala na FURG, então não pude, vai ser de memória mesmo, mas é uma travessia para o outro lado do rio e o barco, não é? Não comporta todos os repolhos que as pessoas querem levar consigo para o outro lado, porque eles só podem viver naquele outro lado se eles levarem os repolhos. Então, essa é a discussão da história e não cabem os repolhos no barco. Então, o que fazer? Então, nesse sentido, é que parece assim, nós estamos num novo mundo e muitas vezes nós queremos viver esse mundo de agora, que a gente não sabe ainda muito bem como viver, com os repolhos que tínhamos. Nós não podemos deixar de ter aqueles repolhos. E, nesse sentido, a minha preocupação é com a questão das atividades das escolas enviadas para os pais, não é? E os professores tendo que fazer isso, não é? Se já era um trabalho extenuante o do professor, agora mais ainda, porque tem toda essa apropriação da tecnologia. Então, me parece, não é, que é essa ideia, um mundo novo e
muitas das escolas estão querendo ir com os seus repolhos. Então, eu diria assim, não é? Nós estamos há 2 meses nessa pandemia. Nós não sabemos como que vai ser, nós estamos recém-iniciando, somos um país frágil, e parece que a gente quer continuar. Parece que conteúdo é o que mais importa, não é? Passar conteúdo para os nossos alunos é o que mais importa, fazer atividades para depois avaliar. Então, a Aline chama a atenção para a questão das mães, não é? E da família que recebe esse conjunto de atividades para o qual nem está preparada. E se pensarmos que família que recebe, ou que família que nós estamos, de certa forma, focando nesse sentido, né? A minha reflexão para fazer com todos vocês será que não era o momento da gente parar um pouco e parar de pensar em conteúdo, e parar de pensar em avaliação? Essa questão, posso pegar carona para contar uma história também? Claro, aqui são os 3, não é? Os 3 que gostam de contar a história. Essa questão é muitíssimo importante, eu estou pensando nela e também nos comentários que as pessoas estão colocando aqui, partilhando com a gente. A Cristiane colocou, né, que para ela é um marco histórico isso que a gente está vivendo e a preocupa o que a gente vai... Que direcionamento a gente vai poder dar para isso? E acho que tem tudo a ver com o que a Maria do Carmo está colocando, que é repensar justamente para mim esse lugar e esse papel do educativo, né? Eu acabei de escrever com o Carlos Sclier e a Camila Machado, do Pedro II, um texto chamado Encontrar Gabriela, apontamento sobre educar e conversar nas diferenças, em que a gente vai justamente tentando convidar para a conversação, para pensar no educativo, na educação, como esse espaço onde a gente pode pensar, viver, experimentar, sentir e fazer coisas juntos, né? Espichar nossos modos de ser e estar no mundo, nossos modos de se relacionar com o outro, mais do que uma questão técnica, do que uma questão de passar meramente conteúdos. E aí eu estou lembrando de uma história que eu vivi lá no INES, no Instituto de Surdos, que era basicamente o seguinte: eu trabalhei o tema seres vivos, né, com a turma, lembrando que eu trabalho com turma de educação de jovens e adultos, com adultos e jovens surdos que chegam à escola com 20, 30, às vezes 50 anos, sem uma língua, nem a língua portuguesa oral, nem escrita, nem a língua de sinais. Portanto, são sujeitos que, embora tenham alguma linguagem, não têm língua, e a gente não consegue ter uma conversação assim de forma a acessar o que eles estão pensando ou dizendo muitas vezes. Mas com essa turma, era uma turma de 3º ano, e a maioria já falava a língua de sinais. Embora alguns conceitos que para nós é muito simples, como ser vivo, para o surdo que não teve acesso à informação garantida, é um conceito inexistente. O que é um ser vivo? Sei lá, nunca ouvi falar nem língua de sinais. E aí eu trabalhei com vídeo, com história, com desenho, com tudo que podia trabalhar. E aí depois de muitas aulas, a gente fez uma espécie de jogo. Eu ia mostrando algumas imagens e eles iam dizendo se eram seres vivos ou não, levantando umas plaquinhas. E aí eu mostrei a imagem de um cachorro, e o estudante falou, um estudante de 20 e poucos anos falou: não, cachorro não tem vida. Claro que não tem vida, que pergunta mais idiota. Isso em língua de sinais, né? Como, assim como vocês, o vírus da escuta, da atenção e da conversa já me contaminou, que bom que esse sim é bom que nos contamine, eu fiquei desconcertado, mas perguntei para ele. Porque, para mim, eu acho muito importante a gente sempre perguntar, ao invés de... Opa! Tiago caiu aqui. Voltou. Perguntei para eles, então, por que cachorro não era ser vivo? E aí ele me respondeu simplesmente, porque não fala Libras. Libras é a língua de sinal, né? E esse exemplo, para mim, essa história é um exemplo muito vivo do que a Maria do Carmo estava dizendo,
Porque, assim, que educação é essa? E que espaço é esse onde eu penso e vivo o educativo, em que a língua do outro, sua existência no mundo, sua presença é invisível? Quando o que é um ser vivo é mais importante do que a língua do outro no cotidiano da escola, para mim, aí a gente tem uma questão a pensar, que eu tenho muita esperança que a gente possa sair desse contexto de pandemia que a gente está vivendo com essa provocação de que a gente possa se dar mais tempo para enxergar o outro sem manchá-lo de antemão, sabe? Não é o surdo que não sabe o que é ser vivo. O que, que ele está me dizendo com ainda não saberes dele? Ele estava me dizendo muito sobre a língua dele, sobre a educação de surdos, e tem um autor que eu gosto muito, que não é mais vivo, que é Vitor Vala, com 2 L's, esse Vala, e ele trabalhava com juventude e educação popular. E ele dizia em todos os espaços onde ele ia que a crise da compreensão é nossa. Então, talvez não sejam as crianças, não sejam os estudantes, não sejam os surdos a questão. Talvez a questão seja que a gente não aprendeu muito bem a escutar e a enxergar o outro sem manchar, porque também na nossa experiência a gente foi sendo formado sem ser escutado e sem ser olhado. A gente é uma sociedade que saiu do tronco, né? Não é à toa que a gente chega hoje a flertar com o fascismo. Eu quero trazer, Tiago, excelente a tua reflexão e vai muito ao encontro do que a Narjara coloca para nós aqui, né? Que a nossa live já é um convite, né, a outros conteúdos, né? Para nós, enquanto professores, né? Que são conteúdos emergentes nesse momento, como a Narjara coloca, né? Como a coletividade diante do isolamento social e o cuidado de si com outros, né? Então, é nesse sentido que realmente, né, estamos aqui nos provocando a viver esse desconhecido que é estarmos online, conversando num outro espaço, e que eu venho percebendo a potencialidade que são esses espaços online, porque eles nos permitem a escuta do outro, né? Porque se nós 3 agora falarmos juntos, quem está acompanhando não vai entender, né? Então, as ferramentas digitais, elas nos obrigam, vamos dizer assim, a fazer um exercício de alteridade, de esperar o Tiago falar para que eu possa falar, né? Então, também, né, são ferramentas que nos ensinam nesse momento. Eu queria destacar a fala da Fernanda, porque vão baixando aqui, né? Eu vou me perdendo. Isso. Mas a Fernanda chama a atenção para esse modelo de nós levarmos e fazermos as mesmas coisas, não é? Quando se destaca novamente, por mais que tenhamos já discutido as competências e as habilidades, né? Isso retorna nesse discurso. Tão presente na documentação que tem regido a educação, não é? O ensino médio, não é? As diretrizes básicas da formação de professores. E então, eu volto a dizer, e a Najara tocou bem, a Aline também tocou bem, que como é que nós podemos escutar esse momento, né? Como nos desprendermos de todas essas nossas crenças, até nós que acreditamos, né, para colocarmos em suspensão todas elas e pensar assim, nós estamos realmente vivendo um outro mundo, né? E que necessidades estão colocadas para esses nossos alunos e esses nossos colegas professores? Eu acho que esse foi um do motivo da nossa fala, né? Que a Aline, do convite da Aline, foi bem esse, não é? Quais são as angústias quais são as perguntas que nesse momento nós gostaríamos de fazer, né? Para partirmos dali, não é? Nesse mundo em que a gente desconfia do sujeito que chega na porta da casa e passa sabão daí a pouco, né? O cara sai e passa sabão. Então, estamos aprendendo tudo, né? Como colocar tudo isso em suspensão
se não escutarmos as perguntas, e aí eu dirijo a esse grupo de professores que está aí, exatamente, que perguntas nós teríamos para esse momento, não é? Já ouvi dizer assim, nós temos que suspender 2020, é como se não tivéssemos escola em 2020, é como que as universidades não tivessem o ano letivo em 2020. Não seria essa uma ideia potente da gente pensar, ou seja, ir devagar nesse nosso momento, né? Porque parece que nós queremos atropelar para poder chegar em julho, terminar o semestre, chegar em dezembro, terminar o segundo semestre e o ano letivo, né? Então, pergunto a vocês, que perguntas vocês teriam a colocar aqui nessa nossa roda? A ideia é abrir para uma conversa, né? O bom seria se estivéssemos todos agora nos olhando, né? Numa sala em que eu pudesse colocar mais pessoas, mas confesso que para colocar nós três já foi muito trabalho, que eu não imaginava o quanto era difícil. Que eu não enxergo as perguntas, eu devo ter batido num botão, porque eu estou segurando o telefone. Não sei o que eu fiz. A Mônica coloca aqui, né? Eu acho que realmente é um momento mesmo de repensar, que ela coloca que nem sempre os eventos abrem para um espaço que é de conversa, quando se tem uma palestra, né? Que poderíamos aqui estar fazendo uma palestra com o Thiago, né? E a ideia não era essa, era justamente um momento de conversa, né? E isso é interessante, Aline. Claro, fala, Thiago. Não, pode. Depois eu só ia chamar a atenção que isso é interessante, isso da escuta, porque, assim, uma conversa a gente vai se dando conta que é feito muito mais de escuta do que de fala, né? A partir de nós. A gente precisa muito mais de escutar e se afetar do que falar, enfim. E aí a Ida nos provoca a pensar, né, que é preciso pensar no retorno para não continuar a engaiolar nossos estudantes, pois eles vivem um momento muito difícil. Então, a Ida, acho que todo professor hoje que está, né, no seu trabalho em casa está pensando nesse retorno, né? Porque temos primeiro vontade de reencontro, né? Porque fomos nos colocar nesse isolamento. Bom, agora eu não tenho mais aula, alguns deram uma semana de aula, outros mais. No meu caso, foi uma semana em que os estagiários estavam em contato com as escolas e aí para tudo, né? Então, acho que todos nós pensamos como vai ser esse retorno, né? Como vai ser, e eu concordo com a Maria que vai ser um mundo novo, né? E é um mundo que nos leva a querer, acho que todos nós estamos nos provocando a buscar respostas, né? E não vamos encontrar, porque a cada dia realmente a gente está vivendo, parece um novo mundo, né? Quando se abre a notícia, se espera notícias boas e nem sempre consegue, né? Se tem na China hoje a possibilidade de retorno aos poucos para esse novo mundo, mas é uma das angústias que eu também fico pensando. Ontem eu pensava assim, quando retornarmos, né? Como vai ser a nossa sala de aula? Né? Cabe agora uma sala de aula virtual? Né? Do modo como vai ser? Porque se eu precisei muito do apoio dos colegas para colocar essa live no ar, como seria uma aula virtual? Né? Porque nós não estamos formados com toda essa ferramenta tecnológica. Né? Então, também não basta hoje dizer, bom, vamos fazer a nossa aula virtual. Será que ela vai funcionar? Né? Será que a gente vai só replicar modelos? Então, uma coisa eu tenho certa, assim, não caberia fazer todo o ensino virtual para vencer o ano de 2020. Mas o que a Ida nos provoca é também pensar o retorno, né? Eu estou vendo vários comentários em torno disso, Aline, enquanto você fala, quando Maria também estava colocando, e isso eu tenho percebido nas redes com as quais eu tenho contato, redes de professores, enfim, com colegas, amigos, que essa é uma preocupação meio que geral. Como é que a gente faz no agora, né? E como é que vai ser esse retorno
sobretudo frente à educação online, digamos assim, mais do que à distância, educação online, né? Lá no INES, no Instituto de Surdos, a gente teve uma discussão muito extensa e acalorada sobre isso. É bom lembrar que a surdez no Brasil tem um número de pobres, por exemplo, aqui no Rio, a maior incidência de surdez é na Baixada Fluminense. Embora a surdez possa ser uma questão genética, que a gente tem famílias inteiras de surdos, são poucos os casos. A maioria é decorrente de questão na gravidez, de falta de saúde neonatal pública para as mulheres, enfim. Então, a gente tem uma grande incidência de surdos sem saneamento básico, sem internet em casa, sem celular, sem computador. A gente impõe, porque a educação online, algumas redes estão sendo uma imposição. Hoje, na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, eu faço a denúncia, porque eu não tenho rabo preso com o secretário nenhum, graças a Deus, eles estão impondo uma espécie de educação online, inclusive na educação infantil, o que tem gerado muita angústia para muitas professoras e para muitos responsáveis. Não é que a gente esteja advogando aqui que não haja nenhum tipo de contato com o aluno, que o professor não possa enviar sugestões de histórias que eles possam assistir, ou que as mães possam contar para os seus filhos, orientações, brinquem com seus filhos, façam massinha, inventem, né? Existe mil e umas possibilidades de coisa para fazer aqui e agora. A gente viver a suspensão um pouco desse tempo acelerado de que tem que produzir. Vamos esquecer um pouco a produção e olhar para a relação, a qualidade das relações, né? Brincantes, relações de pensamento. Vamos desenhar para os nossos filhos, enfim. A gente fica tanto no afã, eu digo a gente, socialmente falando, né? Que a sociedade, às vezes, esquece uma coisa muito simples, que aula não é mercadoria e educação não é produto. Quer dizer, desculpa, educação não é produto e aula não é mercadoria. A gente não vende aula e a gente não tem como vender a aula. Isso é relação. Se não tem a relação com as crianças, se não tem a relação com o meu estudante surdo, que nem tem internet em casa e muitas vezes não sabe a língua de sinais, não tem como eu dar uma aula virtual para o sujeito que eu tenho que desenhar, eu tenho que fazer teatro, eu tenho que abraçar, eu tenho que sentir. Então, assim, eu acho que esse é um momento da gente reaprender também um pouco menos depressa, sabe? Se dar tempo e entender que educação e ensino são coisas diferentes. A gente está dizendo aqui que a educação independe da escola e que a escola tem muito a contribuir com a educação, né? Mas que a educação não acaba quando a aula não acontece. Então, assim, esse frisson, o conteúdo meu filho está perdendo, teu filho não está perdendo nada. Teu filho está conseguindo a oportunidade de experienciar outras temporalidades, né? Outras relações com a família, com o lar, consigo mesmo. Eu tenho sobrinhos, sou nordestino, somos 9 irmãos, tenho 14 sobrinhos, e a minha orientação para a minha família é: brinquem, inventem, vai construir casa de papel, foguete de papelão, vai pintar, sabe? Tem muita coisa para fazer com a infância. Vai escutar, porque a criança... Alguém disse aqui, será que não está na hora da gente escutar as crianças? Acredito que já tenha passado, mas antes tarde do que mais tarde. Agora a gente possa escutá-las, conversar e compreender a criança como um legítimo outro, né? O que elas estão sentindo? O que elas têm desejo de fazer? Será que a gente já perguntou? Ou se a gente continua adultocentricamente pensando que é melhor para a criança e tentando resolver e impor política pública? Isso que eu estou vendo com muitas secretarias aqui no Rio. Gostaria até de saber também como está sendo aí no Rio Grande do Sul. O André estava online agora há pouco, talvez em seguida ele também se manifeste. A Débora coloca aqui, né, quantas provocações, né, uma mensagem para pensarmos, quantas provocações. Penso que é necessário pensarmos a organização e o significado do tempo. A vida não pode ser pensada por meio do ano letivo, né? Um ano educativo é um ano vivido. E essa vida na educação é feita de encontro, de afeto, presença, escuta, olhar, sentir e compreender o outro.
Temos muitos limites para garantirmos uma educação virtual, muitos não têm acesso à alimentação, não acessos aos livros, às folhas e às canetas. E estes não são poucos, né? São muitos. Temos que ter muito cuidado. Então, o que a Débora traz com toda, né, a experiência, né, na sala de aula justamente nos faz pensar. Né? E nos reforça a contribuição do Tiago, né, quando ela reforça na ideia da escuta, do olhar, porque nós estamos falando nesse aluno, né, mas temos nós, um coletivo de professores, né, que sempre se reforçou o quanto nós, enquanto professores, estamos sozinhos, né? Então, agora talvez seja o momento de pensarmos nesse lugar que o professor está, né? Em que não tem a sala de aula do professor, em que é o encontro entre colegas, né? E aí eu acho que vem a potência que eu queria provocar a conversar, que é a potência da rede, né? De uma formação em rede, né? De ser e que esse espaço de isolamento nos faça pensar a potencialidade que é fortalecer essas redes, né? Redes de formação de professores, né? A rede, e aí que essa semana a live ela surge justamente de uma provocação que foi em rede, o coletivo de professores da SEAD, que é a Secretaria de Educação à Distância da FURG, o coletivo de professores do Centro de Ciências, que é o CEMECIM, que Maria do Carmo e eu fazemos parte, nos mobilizou, nos reuniu um grupo e pensou, nós temos que fazer algo, né? Nós, enquanto coletivo, temos que pensar nesse coletivo da rede de educação básica. E aí foi, acredito, né, Maria, que foi esse provocativo. Bom, o Cirandar tem um coletivo de professores, né? Vamos nos reunir, vamos conversar, né? Para juntos pensarmos como fortalecer esse coletivo, essas redes, né? Gente, eu queria ler um comentário aqui, olha que bacana, o comentário da Laís Peters. Uma fala do meu filho no nosso momento de estudo foi: mãe, aqui não é igual a minha aula. Lá eu tenho uma professora. Isso ficou em minha cabeça. Não precisamos solucionar agora esse problema. Depois a solução vem com a partilha de todos no retorno. Enfim, né? Para alguns, a gente está num tempo de anúncio do fim do livro, fim do professor, fim de tanta coisa, e essa experiência de pandemia nos diz da importância da presença e não do fim de certas figuras, certas relações, né? certos rituais, porque a escola não deixa de ser também um ambiente ritualístico. E a Laís está trazendo para a gente a importância disso, né? Desculpa. A Lorane coloca... Não, me ajudem que tá muito... Eu quero agradecer o pessoal que está online, assim, colocando contribuições, reflexões para a nossa conversa. Porque essa era a nossa ideia, né? Justamente potencializar esse coletivo a pensar juntos, né? Então, a Lorane também coloca a questão que, sim, muitos professores também não vão ter o acesso a essa tecnologia, né? E muitas vezes podem ser cobrados, como o Tiago coloca, né? O Rio de Janeiro já cobrando que esse professor produza, né? E essa ideia da produtividade, né? Que também acho que é um convite para que nós possamos também pensar que a produtividade foi desacelerada, né? Nos forçou a desacelerar. Né? E então é um momento também que estamos nos reconstruindo nesse sentido de que, tá, eu vou acordar, eu vou trabalhar em casa, e como vai ser esse meu tempo em casa? Que é diferente do tempo da escola, do tempo da universidade. Sim. Caramba, estamos com 83 pessoas ativas. Que conversa, que ciranda boa. Muito bom. Não imaginávamos, não é? Realmente não imaginávamos isso. A Maria dizia assim, Aline, vamos fazer após o almoço. Eu digo, eu concordo, Maria, porque é o nosso horário, é o horário que estaríamos juntas, né? Hoje é uma segunda-feira, é o dia nosso do Cirandar, né, Maria? É o dia que nós sentamos na FURG para pensar o projeto. Então, realmente, estamos muito felizes, né, de estarmos juntos nessa tarde. E aí a Aline coloca, né, Tiago, obrigado pela sua contribuição, você expressou a minha angústia, trabalho com a educação infantil e muitos alunos.
não, não os recursos mínimos para, não há recursos mínimos, né, para alimentação e higiene, né? Quanto mais, né, para pensarmos todas essas questões de uma educação à distância. Pois é, então, vários já falaram isso, né? A Aline, teve mais a Cristiane, que vai falando desse lugar de professor que tem que propor atividades, né? Nesse sentido, eu penso assim, a ideia é da lerdeza, né? Porque nós encaminhamos atividades para famílias, como fala a Laís, assim, agora eu tenho que ser professor também, né? Então, ocupando esse lugar, o pai e a mãe ocupando esse lugar, né? E ao mesmo tempo tendo que trabalhar, não é? Então, eu diria, assim, como orientação e como rede que a Aline fala, é a lerdeza. Se nós temos que fazer atividades, que elas sejam poucas, que elas sejam repetidas, que sejam histórias, mas que a gente não acumule atividades, se a escola está a exigir, que depois vão ser pontuadas para a avaliação, porque nós que sempre lidamos com a questão da aprendizagem, sabemos que estamos vivendo um mundo em que aquela aprendizagem não está podendo ser feita, né? Então, para que fazer, se a escola nos cobra muitas atividades, eu gosto muito dessa palavra, não é? Que sejamos lerdos, né? Esses dias, conversando com uma amiga da minha filha, ela disse, por favor, não me mandem mais atividades, porque agora eu lido com a casa, eu lido com o emprego e ainda tenho que fazer as atividades de um filho de manhã e do outro filho de tarde. Assim não é possível, né? Então, também temos que pensar na própria família. Isso que eu estou falando de classe média, né? Aqui já veio muito professor, a Lorraine fala, muito professor não tem acesso à internet, sabemos dos alunos que não têm acesso. Então, eu penso que tenhamos que ser lerdos. É a qualidade que eu levo para esse mundo novo. A primeira qualidade que eu levo é de... Eu estou tentando mexer o meu telefone, que vocês veem que eu sempre estou mexendo, porque eu estou segurando o telefone aqui, né? Que a gente leve para esse mundo novo, a primeira qualidade é a lerdeza. Sim. Estou vendo aqui várias mensagens. Sim. Tem Túlio aqui, tem Cristiane, mas eu queria destacar, além dessa questão do Túlio, de que às vezes fica um pacto da hipocrisia, né? A educação à distância, por exemplo, na educação infantil, é um pouco um pacto da hipocrisia que algumas redes acabam fazendo quando querem direcionar os professores a mandar atividade como dever de casa, porque tem escola de educação infantil mandando folhinha, mandando essas coisas para os pais em casa imprimirem e fazerem com as crianças, né? Mas eu queria comentar aqui a fala da Fabiane Florido, que é diretora de uma unidade de educação infantil de Niterói, que é uma cidade aqui da região metropolitana do Rio, em que ela diz que a preocupação do corpo lá da escola, de docentes, e do corpo, enfim, da escola como um todo, é partilhar situações que possam suscitar afeto, carinho, escuta, e acredito que isso é uma corrente importante, sabe? A gente visibilizar experiências potentes que já acontecem, que a gente não está falando aqui de inventar a roda, e da gente também compreender que na educação infantil, uma atividade possível para eu sugerir na escola é: mãe, na segunda-feira, se você estiver em casa, no dia que você estiver em casa, para olhar pela janela o céu com o filho. Olha o que tem no céu, as formas que aparecem das nuvens, as cores, conversa. Faz uma roda de conversa, conta uma história. Pronto, isso é uma atividade, do meu ponto de vista, de educação infantil, e que eu acho que vai na direção do que a diretora Fabiane Florido está falando, né? Porque se a gente propõe não atividades, senão situações de estar junto, de conversar, de prestar atenção em algo que nos mobiliza, de ouvir uma história, de fazer um desenho,
a gente talvez por aí esteja suscitando situações também de estar junto, né? Porque, de fato, essa questão de transformar a casa em uma sucursal da escola, quando a escola é compreendida como uma indústria de produção de atividades, aí, gente, é um inferno, né? Aí vamos voltar para a escola, vamos acabar com essa história de Covid, que não dá. Se for para enfrentar uma pandemia e sair dela sem aprender nada sobre a necessidade da suspensão do tempo e de outras relações, então a gente tá mal. Né? O que a Fabiane coloca é bem a intenção dessa live, não é? Como é que nós podemos nos sentir menos, como é que podemos sentir menos esse distanciamento cotidiano, não é? Seja das crianças, seja da educação infantil, da educação básica, seja no ensino superior, né? Como é que nós podemos fazer para que esse distanciamento seja sentido de forma menos intensa. Né? E aí, reforçando, né, Maria, também a ideia de que olhar para nós enquanto coletivo de professores, né, que ninguém aqui, né, momento algum vai dizer, não, eu não quero, nesse momento, pensar numa aula. Não, está todo mundo querendo pensar, acolher esse estudante, escutar esses estudantes, né? Mas acho que realmente a ideia também é de nós, enquanto grupo, coletivo de professores, possamos pensar esse outro espaço, esse outro modo agora de escutar meu estudante, né? O fato de eu mandar uma lista de exercícios, será que eu estou escutando esse estudante ou eu estou só atendendo, acho que foi o que a Viviane colocou, né? Eu estou atendendo ao que os pais estão pedindo, porque também há uma cobrança, muitas vezes, dos pais, né? Ao fato de que quer ver aquela criança, aquele adolescente sentado e estudando, né? Então, muitas vezes nós temos aqui professores de escola pública, professores de escola privada, né? Então, são realmente diferentes realidades que a nossa ideia de fomentar e fortalecer as redes é justamente essa, né? De olhar a realidade de cada professor aqui, né? E talvez alguns, sim, estão vivendo essa cobrança diária das escolas, né? A querer mostrar a produtividade desse professor. Né? E aí se colocar nesse lugar desse professor, desse outro, né, que está sendo cobrado diariamente, também nos leva a pensar. Né? Eu queria destacar a escrita da Débora, que ela traz José Saramago, né? Quando ele diz, e aí é que eu ressalto, não tenhamos pressa, não percamos tempo, né? Ou seja, essa ideia, e aí é que eu queria dizer para todos nós que estamos nessa ciranda, não é? Vamos pensar que nós estamos num mundo novo, não é? Que é um mundo que nós não sabemos lidar, e para isso nós não podemos ter pressa, realmente não podemos ter pressa, né? Ao mesmo tempo nós não podemos deixar de pensar sobre como devemos agir nesse mundo novo, não é? E aí a Débora termina, sim tempo de valorizarmos a docência, não é? E acho que esse espaço, né, se nós pudéssemos construir, assim como a Aline construiu um outro momento, com outros sujeitos aparecendo, né, poderia ser interessante da gente, porque vocês disseram, somos em quantos? Vocês disseram 60, 80 pessoas? 84. Se nós pudéssemos, exato, instituir isso já como uma forma de conversa nesse mundo novo. Olha, já tenho duas proposições. Uma é a lerdeza e outra é essa forma de nós conversarmos desorganizadamente nesse mundo novo. Que bom, porque hoje pela manhã nós fizemos um teste e eu mexi com eles, assim, agora que eu tô vendo que tá dando certo, a gente tem que fazer outras, né? Ter possibilidade de outras, de dar continuidade, né, às nossas conversas. Porque realmente é um momento em que eu acho que todos estão com saudade de um abraço,
E o sentimento que temos é de medo, né? Quando pouco saímos de nossas casas, quem assim pode estar em casa, quando sai o sentimento é de medo. Medo de encontrar alguém e ao mesmo tempo com a vontade de abraçar, né? Eu escutei da minha sogra dizendo eu quero um abraço, né? E isso é algo que nos desacomoda nesse momento. Então nós temos uma questão que é emocional, uma questão que é social, que é política. Então, realmente são vários fatores que nos vão nos desacomodando, né? E nisso eu me alegro assim a estarmos juntos e realmente criar estratégias. Então, acho que também cabe. Já estamos chegando a 1h10 e a nossa ideia é não se estender. Puxa, já? E como passou rápido, mas é realmente, acho que encaminhar, assim, podemos pensar em outras, o que nós podemos encaminhar para conversa, outras conversas. Essa realmente, né, Tiago e Maria, a ideia era trazer essa rede. O que a rede hoje está se angustiando, né? Não era para ter tema nenhum, né? O tema era a conversa, o tema é a partilha das nossas reflexões, das nossas incomodações. Então, também gostaria de escutar quem está conosco, né? Podemos pensar em outras propostas, em seguir a conversa. A Cristiane diz aqui, creio que talvez fosse interessante levar para a comunidade escolar essas reflexões. Eu acho que isso é a ideia. Mas se nós pudéssemos pensar, assim, né, eu estou bem seguindo os encaminhamentos que vejo sobre como enfrentar esse novo mundo, que estabelece uma rotina. E quem me conhece, né, quem está aqui sabe que eu sou exatamente das rotinas. Quem sabe na segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, a gente tenha de novo uma live, não é? Eu diria assim, a Aline encarregando de ter outros 2 convidados desse nosso grupo aqui, não é? Nós temos 80 pessoas, então ela disse lá no início que era muito fácil de entrar, não é, Aline? Quem sabe a gente pudesse ter outras 2 pessoas a conversar aqui conosco, não é? Eu acho mesmo, ótimo. se tu souber fazer isso, né, Aline, que tu não tenha que estar presente, mas que a gente vá se conhecendo aqui, não é? Porque como eu gostaria de conhecer todos esses sujeitos que estiveram conosco aqui. Quem sabe fique essa ideia, não é? E eu vou parando por aqui, porque eu mesmo tinha dito que 1 hora era o máximo que eu conseguia estar ouvindo uma live. Então, quem está no YouTube certamente deve estar pensando nisso. Deixo o meu agradecimento e a minha ideia. Ótimo. Então, a partir da sugestão da Maria, eu também queria deixar aqui aberto para quem diga, olha, eu quero muito estar online com vocês, porque assim já nos facilita a encaminhar esses contatos, né? Porque tenho aqui pessoas que seria maravilhoso conversar, né? Bom, não caberia aqui nomear e sim convidar, né, Maria? Então, a gente pode deixar esse convite. Quem quer estar conosco, né, na próxima segunda-feira, às 15 horas, online, né? Pois é, mas aí aparecendo, assim como nós, não é? Aparecendo, mais, daqui do grupo. Eu quero ler aqui o comentário do... Né? E nós aqui finalizar aqui. O André chegou agora. O André chegou... Não, ele já estava online, ele colocou aqui para nós, né, como que o município de Rio Grande vem, a rede de educação básica, do município vem trabalhando, né? Diretores das escolas e colegas professores, né, buscássemos um modo de aproximar nossos alunos de nós mesmos nesse período. Nosso objetivo é que possamos construir esse sentimento de estarmos próximos. Não estamos exigindo envio de tarefas obrigatórias para as crianças realizarem. Nós não iremos fazer um ensino online. Não estamos preparados para isso. Nossos colegas não possuem formação. Não temos ferramentas tecnológicas e ele segue ali, né, escrevendo, mas eu não estou visualizando aqui. Mas é legal, Aline, porque o que o André coloca é a realidade de Rio Grande, mas eu acredito que é a realidade de todo o Brasil, incluindo o Rio, Metrópole, São Paulo, não é só o interior, não. Hoje, a realidade, mesmo dos institutos federais,
não tem estrutura tecnológica para a educação à distância. Então, além de tudo, é um desrespeito com o profissional, é um desrespeito com os pais, e é uma grande mentira, porque educação à distância não é bagunça. E parece para algumas vezes, alguns administradores, gestores públicos, educação à distância é um puxadinho que a gente faz ali, não está dando educação presencial agora não, faz o puxadinho. Então não é, não é, e a gente precisa estar ciente disso, né? E olha que legal, Maria, já temos pessoas a estar conosco, então, semana que vem. A Cristiane levantou o bracinho, então considero que sim, né? Que podemos chamar a Cristiane do Rio, né? Eu estava me coçando aqui para convidá-lo. Ó, que bom. O Marcelo aqui, Marcelo também se coloca a estar conosco, já trabalhou conosco na educação à distância, né, Marcelo? Então, temos aí já Então, já temos os possibilidades. Ótimo, que bom, então. muito bom. Se tem mais alguém aqui, por favor, né? Porque a ideia agora é que vai ficar salva a nossa conversa, vai ficar salvo os comentários de vocês, e aí nós, do Cirandar aqui, vamos provocar a convidá-los, então, né? Convidar a Cristiane, Marcelo e outras pessoas sintam-se convidadas a estar conosco, né? Tá? Porque realmente foi uma hora de conversa, 1h16, estamos já passando, mas eu realmente estou muito feliz. Quero agradecer a todos que estiveram conosco e que tenhamos o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira. Eu quero agradecer também pela oportunidade, pelo convite, e dizer que eu estou com muito desejo de participar dessas cirandas pedagógicas, cirandas docentes, às segundas-feiras. Tenho grande esperança de que não seja só segunda que vem, mas que essa ciranda acabe virando um ciclo semanal em que a gente possa conversar e compartilhar angústias, pontos de vista, enfim, desejos, esperanças, porque esses espaços de conversação, como diz Manuel de Barros, que eu adoro, nos obliteram para mais, né? E esse tempo é tempo de obliterar para mais. E acho que com o outro a gente fica melhor. E que bom, a Fernanda também está se disponibilizando a estar conosco, que ótimo. Fernanda defendeu agora há pouco a sua tese, pode vir contribuir também com várias reflexões. A Débora está provocando ela estar conosco e também a participação do André. O Jackson diz que vai perder a timidez e também vai estar conosco. Então tá, Maria do Carmo e eu vamos estar, né, já contatando para a semana que vem, já é segunda-feira, às 15 horas, estarmos juntos. E tem gente reclamando que foi rápido, viu? Estou vendo ali. Okay. Passou rápido, mas eu penso que é interessante a gente respeitar esse tempo de 1 hora, né? Que chega um momento que nós temos que deixar assunto para segunda-feira que vem, né, Maria? Então tá bem, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos que estão aqui e até a próxima segunda. Um forte abraço a todos. Bem apertado. Forte abraço, fiquem bem. Obrigado por terem abração. vindo nos ouvir. Um grande abraço. Obrigado, gente. Meu sinal em língua de sinais é esse, que eu esqueci de dizer. E até segunda. Beijo em todos. Beijo. Obrigada, Thiago. Obrigado a vocês. Gratidão. Agora eu vou